O novo levantamento da Quaes mostra como está a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e diferentes nomes da direita, incluindo Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior. As pesquisas também trazem recortes regionais no Nordeste e no Sudeste, regiões que costumam definir o resultado das eleições presidenciais. Fique até o final, porque traremos uma análise geral sobre as tendências nacionais e o que esses números podem indicar para o pleito de 2026. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 5 de outubro de 2025, ouvindo 2.004 pessoas em 120 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Pesquisa 1. Lula contra Jair Bolsonaro. Primeiro turno nacional. Lula, PT, 35%. Jair Bolsonaro, PL, 26%. Ratinho Júnior, PSD, 10%. Ciro Gomes, PDT, 9%. Romeu Zema, Novo, 3%. Ronaldo Caiado, União Brasil, 3%. Indecisos, 4%. Branco nulo, 10%. O cenário nacional mantém a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro. Mesmo inelegível, Bolsonaro aparece com força expressiva, sustentado por um eleitorado fiel e consolidado. Lula preserva a liderança, apoiado pelas camadas populares e regiões de menor renda. No Nordeste, Lula 48%, Bolsonaro 20%. No Sudeste, Lula 31%, Bolsonaro 29%. Análise regional. No Nordeste, o PT mantém domínio histórico. No Sudeste, a diferença é pequena, mostrando que a disputa tende a se concentrar nessa região em 2026. Pesquisa 2. Lula contra Jair Bolsonaro. Segundo turno nacional. Lula, PT 46%. Jair Bolsonaro, PL 36%. Branco nulo, 16%. Indecisos, 2%. A disputa de segundo turno reforça o retrato da polarização. Lula mantém vantagem, mas com margem menor do que em 2022. Bolsonaro mostra capacidade de resistência e mobilização, mesmo fora do poder. No Nordeste, Lula 58%, Bolsonaro 28%. No Sudeste, Lula 42%, Bolsonaro 40%. Análise regional. A vantagem de Lula no Nordeste compensa o equilíbrio observado no Sudeste, consolidando o quadro de divisão geográfica do eleitorado brasileiro. Pesquisa 3. Lula contra Michele Bolsonaro. Primeiro turno nacional. Lula, PT 36%. Michele Bolsonaro, PL 21%. Ratinho Júnior, PSD 10%. Ciro Gomes, PDT 10%. Romeu Zema, Novo 4%. Ronaldo Caiado, União 3%. Indecisos, 4%. Branco nulo, 12%. Michele Bolsonaro aparece com desempenho relevante, impulsionada pela imagem popular e pelo eleitorado evangélico. Lula mantém vantagem consistente e consolidada em todo o país. No Nordeste, Lula 49%, Michele 19%. No Sudeste, Lula 33%, Michele 25%. Análise regional. Michele tem maior aceitação no Sudeste, mas ainda não rompe o teto do bolsonarismo. No Nordeste, a vantagem de Lula segue ampla. Pesquisa 4. Lulas contra Michele Bolsonaro. Segundo turno nacional. Lula, PT 46%. Michele Bolsonaro, PL 34%. Branco nulo, 18%. Indecisos, 2%. Michele demonstra potencial de crescimento entre o eleitorado conservador e feminino. Lula mantém base sólida, especialmente nas regiões. No Nordeste, Lula 55%, Michele 30%. No Sudeste, Lula 41%, Michele 37%. Análise regional. No Sudeste, o desempenho de Michele é mais competitivo, refletindo a busca da direita por um nome com apelo mais moderado e menos confrontador. Pesquisa 5. Lula contra Eduardo Bolsonaro. Primeiro turno nacional. Lula, PT 35%. Eduardo Bolsonaro, PL 15%. Ratinho Júnior, PSD 12%. Ciro Gomes, PDT 11%. Romeu Zema, Novo 5%. Ronaldo Caiado, União 4%. Indecisos, 4%. Branco nulo, 14%. Eduardo Bolsonaro herda parte do capital político do pai, mas ainda carece de expressão nacional. Lula mantém liderança ampla, sustentado por sua trajetória e base consolidada. No Nordeste, Lula 50%, Eduardo 16%. No Sudeste, Lula 32%, Eduardo 20%. Análise regional. O desempenho de Eduardo é mais baixo no Nordeste, onde o bolsonarismo tem menor penetração. No Sudeste, ele mantém presença, mas sem ultrapassar os 20%. Pesquisa 6. Lula contra Eduardo Bolsonaro. Segundo turno nacional. Lula, PT 46%. Eduardo Bolsonaro, PL 31%. Branco ou nulo, 20%. Indecisos, 3%. O segundo turno reforça a dificuldade da direita em substituir Jair Bolsonaro com a mesma força eleitoral. Lula segue com vantagem estável e sem grandes oscilações. No Nordeste, Lula 56%, Eduardo 28%. No Sudeste, Lula 40%, Eduardo 34%.
Análise regional. Eduardo tem dificuldade de romper a barreira dos 30% fora do eixo sul-sudeste, o que limita seu potencial de crescimento nacional. Pesquisa 7. Lula contra Tarcísio de Freitas. Primeiro turno nacional. Lula, PT, 39%. Tarcísio de Freitas, Republicanos 18%. Ciro Gomes, PDT 12%. Romeu Zema, Novo 4%. Ronaldo Caiado, União 4%. Indecisos, 5%. Branco nulo, 18%. Tarcísio de Freitas aparece como principal nome da direita institucional, mas ainda enfrenta o desafio de expandir sua imagem nacional. Lula amplia vantagem com forte presença entre eleitores de baixa renda. No Nordeste, Lula 52%, Tarcísio 17%. No Sudeste, Lula 37%, Tarcísio 22%. Análise regional. Tarcísio cresce no Sudeste, principalmente em São Paulo, mas ainda não ameaça a hegemonia do PT no Nordeste. Pesquisa 8. Lula contra Tarcísio de Freitas. Segundo turno nacional. Lula, PT 45%. Tarcísio de Freitas, Republicanos 33%. Branco nulo, 19%. Indecisos, 3%. O segundo turno mostra o embate entre experiência e gestão técnica. Lula mantém estabilidade, enquanto Tarcísio avança discretamente no eleitorado de centro-direita. No Nordeste, Lula 54%, Tarcísio 28%. No Sudeste, Lula 42%, Tarcísio 35%. Análise regional. O desempenho de Tarcísio é mais expressivo entre o público urbano do Sudeste, mas o voto popular do Nordeste garante vantagem ao presidente. Pesquisa 9. Lula contra Ratinho Júnior. Primeiro turno nacional. Lula, PT 35%. Ratinho Júnior, PSD 12%. Ciro Gomes, PDT 11%. Romeu Zema, Novo 5%. Ronaldo Caiado, União 4%. Indecisos, 4%. Branco nulo, 14%. Ratinho Júnior tenta ocupar o espaço de uma direita mais moderada e administrativa. Lula mantém folga ampla, mas o governador do Paraná aparece com potencial de crescimento fora da polarização. No Nordeste, Lula 47%, Ratinho 13%. No Sudeste, Lula 33%, Ratinho 18%. Análise regional. Ratinho tem desempenho limitado no Nordeste, mas cresce entre eleitores de classe média no Sudeste. Pesquisa 10. Lula contra Ratinho Júnior. Segundo turno nacional. Lula, PT 44%. Ratinho Júnior, PSD 31%. Branco nulo, 22%. Indecisos, 3%. O governador paranaense mostra viabilidade política, mas ainda depende de projeção nacional. Lula segue favorito, com base sólida nas regiões populares e eleitorado fiel. No Nordeste, Lula 52%, Ratinho 30%. No Sudeste, Lula 40%, Ratinho 34%. Ratinho se destaca no Sul e avança no Sudeste, mas ainda não ameaça a liderança nacional do presidente. Os números indicam que o cenário para 2026 mantém a forte polarização entre Lula e o campo político associado ao bolsonarismo. Mesmo testando diferentes nomes, como Michele, Eduardo e Tarcísio, o desempenho da direita ainda depende da herança deixada por Jair Bolsonaro. Lula segue como principal referência nacional, beneficiado pela fidelidade do voto popular e pelo domínio no Nordeste. O Sudeste se confirma como região decisiva, com disputas equilibradas em estados como São Paulo e Minas Gerais. Novos nomes da direita, como Ratinho Júnior e Tarcísio, ainda buscam romper a barreira da visibilidade nacional. A principal tendência é de estabilidade. A polarização continua, mas o eleitor demonstra cautela e pouco apetite por uma terceira via neste momento. Esses foram os principais números da nova pesquisa nacional sobre a corrida presidencial de 2026. O quadro mostra que, mesmo com novos nomes, o país ainda se divide entre dois projetos muito diferentes. Acompanhe aqui as próximas atualizações e comparativos regionais nas próximas semanas. Se você gosta de conteúdo político com dados e análise imparcial, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo para fortalecer o debate público com informação e responsabilidade.